Daí, jovens, tudo bem? Mais um vídeo de resolução de exemplos aqui para vocês, e a partir de agora nós vamos abordar temas relacionados à força gravitacional. Bom, para esse vídeo aqui o exemplo que eu escolhi é o seguinte: ele não é tão complicado, entretanto tem que tomar um pouco de cuidado para a interpretação do enunciado, tá? O enunciado é um pouco que demanda você ler com bastante atenção. Vamos lá então. Ele diz que na figura 1336A, a partícula A é mantida fixa em x igual a menos 0,2 metros sobre o eixo x. E a partícula B, com uma massa de 1 kg, é mantida fixa na origem. Então está aqui, ó. Partícula A numa posição menos 0,2 metros, né? E a partícula B fixa na origem. Tá? Ele diz também que uma partícula C, não mostrada aqui na figura, pode ser deslocada ao longo do eixo x entre a partícula B e x igual a infinito. Ou seja, tem uma outra partícula C que não aparece aqui, mas ela pode se movimentar desde aqui da origem até x infinito em cima do eixo horizontal. Tá? Então ela pode estar em qualquer lugar no espaço. Ele diz também que a figura 1336b, esse gráfico aqui do outro lado, mostra a componente x da força gravitacional resultante exercida pelas partículas A e C sobre a partícula B em função da posição x da partícula C. Ou seja, o que ele diz aqui é que o eixo y aqui do nosso gráfico, ele é o valor da força resultante sobre a partícula B, né? Então é a força que a A exerce sobre B, mais a força que a C, que não está mostrada aqui, exerce sobre a B, só que conforme eu vou deslocando a posição da partícula C. Então você percebe aqui que ele vai vindo de 0,8 metros e vai diminuindo, né? Ou seja, é como se eu estivesse então trazendo lá do infinito a partícula C e aproximando ela. Conforme eu vou aproximando ela de B, a gente vê que a força resultante vai aumentando, aumentando até um certo valor aqui de interesse para a gente. Tá? Então esse gráfico diz isso para a gente. Você movimenta a partícula C, qual é a força resultante, ou seja, a soma das duas forças sobre a partícula B, a componente horizontal, né? E vamos terminar aqui o enunciado, então. Aí ele fala assim, o gráfico, na verdade, se estende indefinidamente para a direita, tendendo assintoticamente para este valor aqui, menos 4,17 vezes 10 a menos 10 newtons, quando x tende ao infinito. Ou seja, se eu pensasse esse gráfico aqui com x tendendo ao infinito, do lado direito aqui, ele ia se estabilizar num valor aqui de intensidade da força resultante, como sendo menos 4,17, 10 a menos 10 newtons. E aí as perguntas: qual é a massa A da partícula? Qual é a massa, item A, da partícula A e item B da partícula C? Então ele quer saber a massa das duas, o valor de massa, né, das duas partículas que exercem força gravitacional sobre B. Então vamos lá, vamos resolver aí a primeira questão, acho que vai ficar mais claro conforme a gente for resolvendo. Então para a questão A aí, ele quer saber qual é a massa da partícula A. Bom, o que a gente sabe? Que quando a partícula C está lá no infinito, ou seja, esse termo aqui, ó, quando a partícula C está muito longe, a força resultante sobre a partícula B tem este valor. Então eu posso considerar aqui que praticamente a partícula C não está exercendo força, né? Se a gente lembrar lá da lei de gravitação de Newton, ela cai com a distância ao quadrado. Como a distância da partícula C tende ao infinito, a força gravitacional que a partícula C está executando sobre B é praticamente zero, é nula praticamente para a gente. Então eu posso considerar aí que quando C está lá no infinito, a força resultante sobre B nada mais é do que a força em B gerada pela partícula A. Eu poderia igualar essas duas forças aqui. E eu sei qual que é o valor da força resultante quando C está lá no infinito. É este valor aqui que ele me dá no enunciado. A força resultante tem esta intensidade aqui quando C está no infinito. Então, ou seja, nessa configuração, a força que A exerce sobre B tem este valor aqui. Então, com isso, a gente pode fazer esta relação. Que a força que A exerce sobre a partícula B é menos 4,17, 10 a menos 10 newtons. E esse menos é porque a força aponta aqui no sentido de A, né? Ou seja, no sentido negativo de x. Então, ficou menos I nesse caso. E aí, se eu lembrar da relação da força gravitacional de Newton, né? Relação geral, aí eu tenho que a força, né? Se eu pegar o módulo da força aqui pra gente, né? Que a gente quer saber a massa, não importa mais a questão vetorial, né? O módulo da força vai ser a constante universal gravitacional aí, massa da partícula A, massa da partícula B, dividido pela distância entre A e B ao quadrado.
Como eu sei o valor desse módulo, que é esse cara aqui, aí basta então eu isolar a massa da partícula A, que é o que eu quero descobrir, né? Então, isolando, vai ficar o quê? O módulo da força, a distância ao quadrado foi para o outro lado multiplicando, então está aqui. Dividido, aí eu tenho a constante gravitacional passa dividindo, e a massa da partícula B, que já é conhecida, passa dividindo também. Então, é só isolando a partícula A, eu chego nessa expressão. Se você, então, substituir os dados que o exercício nos dá, ó, então o módulo da força nessa configuração, 4,1710 a menos 10 newtons. Peguei só o módulo, né, porque o menos i aqui só indica o sentido, tá? A distância ao quadrado, né? Nesse caso eu sei que a partícula A está fixa, então a distância entre eles é menos 0,20 metros, então menos 0,20 metros ao quadrado. A constante gravitacional de Newton, que tem esse valor, você encontra na literatura facilmente aí. E a massa da partícula B ele nos dá, né? Que é 1 kg. Então, se você fizer essa conta na sua calculadora com cuidado, você deve chegar num valor de massa aí de 0,25 kg para a partícula A. Então, essa é a massa da partícula A. Tranquilo, né? Acho que o enunciado só que é um pouquinho... tem que tomar bastante cuidado, né? Com bastante atenção para entender o que ele está dizendo nessa configuração aqui. E aí vamos lá para a questão B. Agora, na questão B, o que ele quer é a massa da partícula C. Ou seja, quando eu tenho aqui uma força, eu vou ter que usar, né, a partícula C em alguma posição e analisar a força resultante. E qual vai ser essa posição que eu posso usar? Eu posso usar essa posição aqui no gráfico, ó. Quando C estiver em 0,4 metros, aqui então, né, na posição 0,4 metros no semi-eixo positivo de x aqui, o que eu sei desse gráfico? Que nessa posição, a força resultante horizontal aqui tem que ser nula, porque ela está aqui exatamente no eixo horizontal, ó, 0. Tá vendo? Nesse ponto aqui. Sendo assim, nesta posição, quando a partícula C está em 0,4 metros, a força resultante gravitacional total tem que ser 0. Ou seja, se eu pensar aqui no nosso sistema, eu tenho lá a partícula A menos 0,2 metros, a partícula a partícula C está a 0,4 metros do lado positivo, aí eu tenho que a força que A faz sobre B e a força que C faz sobre B devem ter o mesmo módulo e sentidos opostos. Porque na hora que eu aplico a segunda lei de Newton, o que a gente tem é que a força resultante ficaria a força da partícula C, né, positivo aqui, assumir o x positivo para a direita, né, então ela entra positivo, menos a força que a partícula A exerce. Então, se eu somar as duas, nesta configuração de x da partícula C 0,4, a força resultante tem que ser nula, tem que ser 0. Com isso, agora basta eu usar a relação, né, que o módulo da força que a partícula C exerce vai ter que ser igual ao módulo que a força da partícula A exerce quando o x está nessa posição. Então eu já sei quanto que é o módulo dessa força FBA, porque o módulo dessa força, como a partícula A está sempre fixa, né, ela tem sempre o mesmo módulo de força, que é menos 4,1710 a menos 10. Agora a partícula C que varia um pouco. Então como é que vai ficar a nossa relação aqui? Se eu pegar agora, então, a força gravitacional, né, a expressão da força gravitacional lá de Newton para a partícula C e B, né, então está aqui constante gravitacional, mc, mb, né, massa da partícula C, massa da partícula B, dividido pela distância entre as duas ao quadrado, e ela tem que ser, o resultado dessa expressão aqui tem que ser igual ao módulo da força que a partícula A faz sobre B, que eu já conheço aqui como sendo menos 4,17. Então, posso isolar aqui a massa da partícula C que eu quero descobrir. Massa da partícula C ficaria mesmo esquema, né? A distância ao quadrado passa para o outro lado multiplicando, né? Então aparece aqui o módulo da força vezes a distância ao quadrado. A constante gravitacional aparece dividindo do outro lado, e a massa da partícula B, que já é conhecida, aparece também dividida do outro lado. Então, se você substituir esses dados, lembrando que esse módulo aqui é exatamente o mesmo módulo do item anterior, então eu tenho aqui 4,1710 a menos 10 newtons, vezes, agora a distância ao quadrado é a distância com a partícula C. Então é 0,4 metros ao quadrado, dividido pela constante gravitacional aí, universal, e a massa da partícula B, 1 kg. Se você também fizer essa conta com cuidado na sua calculadora, você deve chegar numa relação então de que a massa da partícula C deve ser da ordem de 1 kg. Tudo bem?
Fácil, né? Acho que só o exercício que ele é um pouquinho tenso para a interpretação, mas lendo com cuidado e repensando em cada item o que está sendo pedido e as condições que o enunciado nos propõe, né? A gente consegue chegar nessas relações facilmente aí. Beleza? Valeu, jovens, pela atenção. Qualquer dúvida, me procurem. Um abraço e até o próximo.